Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer receber você aqui, gente. Pessoal, hoje vamos dar continuidade à série sobre o nome do Senhor Jesus, uma série baseada no livro Nome de Jesus de Kenneth Hagin, mas temos acrescentado, conforme o Senhor vai nos passando muitas coisas. E tem sido lives, vídeos de aprendizados maravilhosos, extraordinários. Eu já quero te encorajar a assistir as outras lives. Você que não assistiu, é de suma importância que você assista a live 1, a live 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8ª. E esta aqui já é a 9ª, tá bom? Aqui mesmo no canal Motivação Rema você encontra as outras lives. É muito importante que você assista para que você possa compreender de uma maneira mais completa aquilo que o Espírito Santo quer te passar. Eu tenho recebido alguns testemunhos de pessoas que têm sido curadas, pessoal. Isso é maravilhoso. Eu glorifico a Deus por isso, porque é o cumprimento da palavra, é ou não é? Pessoas que têm sido libertas, transformadas, pessoas que têm sido renovadas. Pessoas que estavam sem orar, mas quando descobriram a autoridade que possuem em nome de Jesus, têm voltado a orar, têm buscado. E a minha oração é essa mesmo, que você seja renovado, renovada, que você se entregue para Jesus, você que ainda não se entregou, que você volte a fazer aquilo que o Espírito Santo deseja que você faça, que você seja renovada a ponto de recomeçar, se necessário, a sua vida com Deus, a sua vida de fé, a fim de que Deus opere aquilo que ele tem para a sua vida e, principalmente, ele faça com que você alcance a salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua fé, pela sua confissão, pela sua crença com o coração. Então hoje, pessoal, vamos dar continuidade a esta série e vamos falar sobre o nome de Jesus no Evangelho de João. E no final, eu tenho uma palavra revelada para você e eu gostaria muito que você assistisse a este vídeo até ao final, tá bom? Já quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, aqui abaixo do vídeo está escrito assim, inscrever-se. Se você já for inscrito, vai estar assim, inscrito. Se não, vai estar inscrever-se. Se tiver inscrever-se, aperta aí, é só você clicar aí, você vai se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho, para que todas as vezes que postarmos algo aqui você receba a notificação, de deixar o seu like, tá bom? Que é esse joinha aí abaixo do vídeo, para que o YouTube ele recomende esse vídeo para outras pessoas. Eu quero te pedir também para deixar o seu comentário, viu? Comente aqui abaixo o que você achou dessa mensagem, o que você acredita que Deus falou com você, o que você acredita que seja proveitoso para outras pessoas. Você tem uma palavra aí. Eu sei que enquanto eu estiver falando aqui sobre o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai falar algumas coisas com você. Compartilha conosco aqui nos comentários, para que outras pessoas que certamente vão ler, vão assistir a este vídeo, elas sejam também edificadas. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos direto aqui ao ponto. Eu quero falar sobre o nome do Senhor Jesus no Evangelho de João. E aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, existe algo de uma certa maneira polêmico, mas é uma verdade. E ainda que a verdade doa, ela faz o entendimento abrir. Uma hora ou outra ela faz o entendimento abrir, e ainda que a verdade doa, ela liberta. Então vamos lá? João capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, pessoal. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou ler de novo. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome, aqueles que creem no seu nome. Nós ouvimos, pessoal, durante a nossa vida, muitas coisas que contrariam a própria palavra. E aquela frase que nós ouvimos, poxa, todos são filhos de Deus, para que ir na igreja? Eu também sou filho de Deus, eu também sou filha de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Essa frase, ela é contrariada por esse versículo que nós lemos, porque aqui a palavra não está falando que todos são filhos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que quem é filho de Deus é melhor ou pior do que quem não é. Eu estou aqui
expondo um versículo da palavra e o que realmente esse versículo ensina. Veja só, pessoal. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos por parte aqui, por favor, para que você entenda e para que você possa, com sabedoria e respeito, explicar isso para outras pessoas também. Mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? Sobre quem está falando no contexto aqui? Sobre o Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam. O que acontece com essas pessoas que receberam e que recebem e que receberão o Senhor Jesus? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, pessoal, a pessoa que ainda não recebeu ao Senhor Jesus, ela ainda não foi feita filha de Deus. Porque a palavra aqui está sendo bem clara. Ela está dizendo que todos aqueles que receberam quem? O Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Veja o nome como é poderoso, pessoal. Quando eu creio no nome do Senhor, eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. Quando eu recebo o Senhor Jesus, eu estou mostrando que eu creio no nome do Senhor e eu sou feito filho de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque de acordo aqui com a palavra, não sou eu, Diego, que estou falando por mim mesmo. De acordo com a palavra, você que já recebeu a Jesus Cristo e crê no nome dele, você é feita filho, filha de Deus. Diga aí comigo, eu sou feito filho, filha de Deus. Você crê no nome dele. Poxa, Diego, mas eu ainda não recebi o Senhor Jesus. Eu ainda não creio no nome dele, ou creio, mas não recebi. Você precisa receber o Senhor Jesus. Precisa entregar a sua vida para ele, para que você seja feita filha de Deus. Isso aqui, pessoal, é algo muito forte, porque o nome do Senhor Jesus, já aqui no início de João, está nos mostrando que se eu creio no nome dele, eu recebo o Senhor, eu recebo a ele como meu Salvador, como meu único, exclusivo, eterno Salvador, eu recebo ele como o enviado de Deus para me salvar, e aí eu me torno filho de Deus. E aqui em João, nós vamos avançar um pouco aqui, no capítulo 2, versículo 23, existe aqui uma outra passagem que nós gostaríamos de expor, né, de uma maneira clara aqui para você. João, capítulo 2, versículo 23, está escrito assim, pessoal. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Veja só. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Você lembra aqui que na última live, em uma das lives também, nós falamos que Jesus disse, se não verem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão? Aqui está confirmando essa palavra também. Porque quando as pessoas viram os sinais que ele fazia, elas creram no nome dele. Quando você age na autoridade do nome do Senhor Jesus, como ele te ensinou, como ele tem te ensinado, muitas pessoas, pessoal, quando vivem o poder da manifestação do nome do Senhor Jesus sendo utilizado com a autoridade que ele nos deu na palavra, muitas pessoas creem. E aí elas iniciam um relacionamento com Deus. E é lógico, elas vão ouvindo a palavra, a fé dessas pessoas, ela vai sendo edificada, vai nascendo uma fé sobrenatural. Essas pessoas vão sendo salvas, vão aprendendo. E aí chega a um ponto que ela já não crê apenas por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve, mas por aquilo que ela passa a acreditar. Mas os sinais que você, em nome do Senhor Jesus, pode e deve operar, os sinais que nós já falamos muito aqui, eles fazem parte do processo, muitas vezes, de crença, de início de fé de uma pessoa. E é lógico, o mais importante depois é a salvação. O mais importante é a pessoa ela se aproximar, ser atraída para o Senhor Jesus e aí ela ser salva, ela viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Mas
não podemos negar que os sinais fazem as pessoas crerem, principalmente pessoas que ainda não acreditam, principalmente pessoas que estão ao seu redor, que ainda duvidam do poder de Deus e até mesmo acham que tudo é armação. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui, estamos falando do nome no Evangelho de João. Eu vou lá para João, capítulo 14, gostaria que você fosse comigo, por favor, se você puder. João, capítulo 14, eu vou ler aqui, pessoal, o versículo, João 14, versículo de número 13. Vou ler o 13 e o 14. E deixa eu te contextualizar aqui. Jesus, ele vai falar sobre oração aqui agora. E ele vai mostrar o quanto o nome dele é importante numa oração. É lógico, nós já aprendemos já aqui durante as lives que nós não podemos usar o nome de Jesus de qualquer maneira, como uma fórmula mágica, mas usar com consciência, com a fé e usar como ele nos ensinou na palavra. Veja só, João 14, versículo de número 13, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Isso é muito forte, hein, pessoal? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, no versículo 14, ele reforça isso. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que coisa maravilhosa, hein, pessoal? O nome do Senhor Jesus, ele aqui está, o Senhor Jesus está nos ensinando a usar o seu nome numa oração. Você deve lembrar daquele exemplo que a Tati deu, de que um grande evangelista foi na casa de uma senhora e ela tinha trabalhado durante grande parte da sua vida para uma mulher muito rica, para uma pessoa muito rica, mas muito rica mesmo. E em gratidão, aquela pessoa deixou um testamento para essa empregada, né? Essa que fora empregada dessa mulher e veio a falecer depois. E aquela pessoa, não entendendo muito bem o real significado daquilo, pegou aquele testamento, colocou na parede e aí ficou lá durante muitos e muitos anos. E aí, pessoal, quando esse nobre evangelista chegou na casa dessa mulher, ele, conversando com ela, observou aquilo. E ele perguntou, poxa, que papel é aquele na parede? E ela explicou isso que eu falei para você. Aí, pessoal, quando ela explica isso, ele pega aquilo e ele fala, poxa, eu posso levar para casa para estudar isso aqui, entender com mais calma, depois eu te devolvo. Aí ela, claro que pode. E aí ele levou para casa e quando ele viu, tinha lá algumas posses, né, que aquela mulher tinha deixado, tinha quantia de dinheiro, algo que seria muito proveitoso para aquela mulher se ela tivesse descoberto lá atrás, quando ela recebeu aquele papel. Quer dizer, ela tinha algo ao seu alcance, mas ela não soube aproveitar porque ela não tinha o conhecimento do que existia ali. Eu estou te ensinando na palavra de Deus sobre o nome do Senhor Jesus. A palavra é como um grande testamento que Deus nos deixou. E quando você utiliza essa palavra como ele ensina, orando com essa fé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Orando da sua maneira. Orando como você geralmente ora, mas usando o nome do Senhor Jesus. E quando você termina essa oração, você crê no seu coração, não duvida. Meu querido, minha querida, é como se você estivesse usando aquilo que Deus deixou para você. Aquilo que o Senhor te revelou, aquilo que Ele deu para você como herança, para que você use mesmo, a fim de viver aquilo que Ele deseja para a sua vida. E também, a fim do nome dEle ser exaltado e ser glorificado. Que maravilha, pessoal! Poxa, durante essas lives e até o final, nós não vamos terminar hoje, viu? Vamos continuar falando sobre o nome, mas até o final desses ensinamentos sobre o nome de Jesus, você precisa ter essa convicção, essa clareza. Deus deixou para mim algo que me pertence agora. Ele me deu a autoridade para usar isso. Ele, o dono de tudo, me deu a oportunidade de usar. E eu preciso usar. Eu preciso e devo usar, porque ele, se ele te deu, é para você usar mesmo. E viver aquilo que ele garantiu. Amém, pessoal?
Aí aqui em João mesmo, no capítulo... Aliás, eu vou continuar aqui no capítulo 14, daqui a pouco eu vou ao capítulo 15, mas eu não posso deixar passar esse versículo também aqui em João. João 14, versículo 26. Veja só o que está escrito, pessoal. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha, pessoal. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Veja só como o nome é importante. Ele tem ligação até mesmo com o envio do Espírito Santo para a sua vida, para os discípulos. E aí, aqui a palavra fala que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus tem nos falado. Existem muitas coisas que você aprendeu aqui sobre o nome dele que você vai utilizar. E muitas outras coisas, quando você passar por determinadas ocasiões, situações, o Espírito Santo vai te lembrar de alguma parte dessas lives, de alguma parte desses ensinamentos, e você vai utilizar com autoridade e vai viver aquilo que o Espírito Santo quer que você viva. Então, meu querido, então, minha querida, acredite no quanto esse nome é importante, no quanto o Espírito Santo que o Pai enviou pelo nome do Senhor Jesus é importante. Aqui estamos em João ainda, né, falando sobre o nome. Eu vou avançar agora para o capítulo 15 e eu vou ler aqui o versículo de número 20, pessoal. E esse versículo aqui, Jesus ele vai falar sobre a perseguição que aqueles que o servem passariam. E olha só, pessoal, como o nome é importante e também tem a ver, né, com a perseguição. A gente falou já de algumas passagens de Atos com relação ao nome e vimos que os discípulos, por causa do nome, foram muito perseguidos. Muitos milagres foram operados em nome do Senhor Jesus. E aí, alguns homens se levantaram e perguntaram: poxa, com que autoridade vocês fizeram isso? Em nome de quem? E mesmo os discípulos explicando tudo, mesmo aqueles homens vendo sinais muito fora do comum, do normal, eles vão perseguir os discípulos, e assim foi ao longo da história. Tem países que as pessoas não podem pegar a Bíblia. As pessoas não podem se reunir para fazer um culto público. Elas se escondem em cavernas para fazerem culto, se escondem em lugares para cultuar a Deus de maneira totalmente, não é, privada, porque se descobrirem aquelas pessoas, elas pagam com a própria vida. Familiares daquelas pessoas que cultuam a Deus em alguns países podem sofrer consequências drásticas, porque o nome do Senhor Jesus, ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa e ele também atrai, em muitos países, a perseguição, o ódio, e isso é o cumprimento da palavra. Olha, João capítulo 15, eu vou ler aqui o versículo de número 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja, Jesus ele está falando sobre perseguição. E ele está falando, olha, poxa, com outras palavras, né, vocês não são maiores do que eu. E se me perseguiram, vocês acham que não vão perseguir a vocês também? Versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Tudo isso eles vão fazer, meus discípulos, meus amigos, por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Isso é forte, né, pessoal? E é impressionante que nós temos visto isso, né? Eu tenho acompanhado, né, a perseguição em alguns países e são coisas, assim, muito fora do normal, muito fora da realidade que nós vivemos aqui no nosso país. Nós podemos aqui abrir a Bíblia. Se você quiser ir numa praça e pregar a palavra, você pode. Se você quiser cultuar a Deus na sua igreja, você pode. Se você quiser fazer um culto no seu lar, você pode. Você pode orar a Deus, pode subir ao monte, pode fazer muitas coisas. Pode carregar a sua Bíblia com, poxa, muita satisfação. Mas, em muitos lugares, as pessoas já não podem mais fazer isso. E nós, pessoal, precisamos valorizar isso. Você precisa valorizar, porque, em nome do Senhor Jesus,
você tem a oportunidade de cultuar a Deus de uma maneira que outras pessoas não têm. E eu sei que você pode, por causa do nome, ser odiado, perseguido em alguns lugares. Eu não estou falando que aqui no Brasil nós não somos também odiados, não somos também perseguidos de uma certa maneira. Porém, pessoal, é diferente, muito diferente de outros países em que pessoas são mortas todos os dias por causa disso aqui, olha, por causa do nome do Senhor. Eu sei também, gente, que existem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas eu não preciso pedir nada. Deus, ele já sabe de todas as coisas. Mas essas pessoas acabam se enganando. Porque eu sei que Deus sabe de tudo. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que ele sabe o que a gente precisa. Porém, quando eu peço algo a Deus em oração, eu estou mostrando que eu tenho fé, que a minha dependência está nele e que eu creio na palavra. Aqui em João mesmo, capítulo 16, eu vou ler aqui o versículo 23, 24 e depois vou para o 26, tá bom? Está escrito assim, pessoal. Versículo 23, é Jesus quem está falando. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Veja o poder do nome aqui novamente. Versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês vão receber. Podem pedir e vocês vão receber. É Jesus quem está falando aqui, pessoal. E ele continua, no versículo 24. Para que a vossa alegria se cumpra. Poxa, primeiro ele fala que o Senhor vai atender em nome dele. E aí ele fala, vocês não estão pedindo nada em meu nome. Peçam. Ele está motivando a gente a pedir em nome dele, pessoal. Peçam e vocês vão receber, para que a vossa alegria se cumpra. Oh, glória! Eu sei que a oração de muitas pessoas, ela mudou dentro desta série sobre o nome de Jesus. Eu sei que a sua oração tem mudado. A maneira como você ora tem mudado. Em que sentido? Você está orando agora com muita fé no nome do Senhor Jesus. Você está orando crendo que você vai receber de uma maneira como você nunca creu antes. E todas as orações que você fizer, sejam elas quais forem, você ora com essa certeza aqui. E Jesus está motivando, peçam mesmo, peçam em meu nome, para que isso se realize e a vossa alegria se cumpra. Que maravilha, diga, eu preciso pedir mesmo em nome do Senhor Jesus. Aí você vê, será que Deus não quer que você peça? Será que ele não quer mesmo? Se ele quisesse que você não pedisse, Jesus não teria falado isso aqui. Amém, pessoal? E aqui, no Evangelho de João, nós vemos que Jesus ele operou muitas outras coisas que não estão escritas aqui, porque não caberia em livros na face da terra. Tudo que Jesus operou, se fosse colocado em livro ou em livros. A própria palavra fala isso aqui. Olha, João, capítulo 20, eu vou ler aqui o versículo 31. João, capítulo 20, versículo 31. Diz assim a palavra, pessoal. Aliás, vamos ler o versículo 30 também, pessoal? Vamos? Olha, João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Está escrito assim. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que maravilha! Então, muitos sinais, muitos outros milagres, muitos outros sinais foram operados pelo Senhor Jesus que a gente nem tem ideia quais são. E esses aqui foram registrados para que a gente creia no nome dele, que a gente tenha vida no seu nome. Agora, pessoal, eu pulei aqui esse capítulo e os versículos que nós vamos ler agora de uma maneira proposital, para que você entenda a palavra rema de hoje, a palavra revelada de hoje. Eu sei que a gente já está aprendendo muito aqui a palavra rema, é ou não é? Mas eu queria que você focasse nisso aqui agora, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. João, capítulo 15, versículo 16. Veja só o que Jesus ele vai falar, pessoal. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso aqui é muito importante, eu vou ler de novo. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Que fruto é esse que permanece, pessoal? Que fruto é esse? O fruto que permanece é a vida, a alma de uma pessoa. Quando Jesus aqui está falando sobre ter capacitado, ter nomeado os seus discípulos para darem fruto que permanece, ele está falando, pessoal, de gerar frutos, de ganhar almas. E é tão interessante isso, pessoal, que em muitos lugares aqui na palavra, nós somos comparados, né, a árvores. Por exemplo, no Salmo 1, nós somos comparados como uma árvore. Vamos ver isso aqui, pessoal. A gente já vai voltar aqui para João 15, só para que não fique só nas minhas palavras. E em muitas outras passagens aqui na palavra, nós somos comparados como árvore. Olha, vou ler aqui o Salmo 1, versículo de número 1. Diz assim, pessoal: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Coisa forte, né? Somos comparados a uma árvore junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação certa, que não morre. Você é essa árvore, amém? E Jesus está falando sobre o fruto que permanece. Eu vou de uma maneira bem direta aqui resumir. Você precisa ganhar almas para o Senhor Jesus. Você precisa dar frutos. Tem que ter essa responsabilidade sobre as nossas vidas, pessoal. Nós precisamos dar fruto. E isso é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que na continuação do versículo o Senhor Jesus fala, a fim. Veja só, quando você vê a fim, quando você vê o a, aí você vê um espaço e vê fim, quer dizer com a finalidade. Com a finalidade, Jesus está falando, com um propósito, com um objetivo. De tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Jesus está deixando bem claro aqui o seguinte, a oração feita em nome de Jesus, ela tem uma atenção especial. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A oração de uma pessoa que gera frutos, ganha almas, ela tem uma atenção especial quando a pessoa gera frutos e ora em nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Então eu quero te encorajar através desta mensagem, desta live, deste vídeo, a ganhar almas para o Senhor Jesus, a gerar frutos. Poxa, Diego, como é que eu posso fazer isso? Eu vou te mostrar aqui na palavra, vou te instruir na palavra, uma maneira em que está escrita aqui. A atitude de uma menina que ganhou uma alma para o Senhor, né, que converteu uma alma para Deus. A gente aprendeu aqui em uma das lives que o próprio apóstolo Paulo, né, falou que ele tinha sido chamado, convocado para tirar pessoas de Satanás e levar para Deus. Pessoas que estavam em trevas para a luz. E uma menina que teve uma simples atitude e conduziu uma pessoa para Deus. Você deve lembrar da história de Naamã, não é? Lembra dessa história? Lembra da história de Naamã? Deixa eu contextualizar você aqui. O Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. E ele invadia muitos lugares. Ele era um homem corajoso, era um homem vitorioso. E o exército da Síria era muito forte, muito temido também. Ele tinha muitas habilidades, muito prestígio, certamente muito dinheiro, era um oficial do exército do rei da Síria. Porém, diz a palavra que ele era leproso, e apesar de ele ter a sua armadura, a lepra estava corrompendo, consumindo a carne dele por dentro. E fatalmente aquela lepra iria acabar com ele, mais cedo ou mais tarde iria matá-lo. E numa das incursões que ele fez, ele levou de Israel cativa uma menina e deixou a menina para ser ajudante da sua esposa. E a menina, que estava ali todos os dias na casa, ela percebe o problema que o Naamã tinha. Ela então fala, poxa, quem me dera que Naamã, que o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria,
porque ele o curaria da sua lepra, ele restauraria a sua pele, ele curaria o meu senhor dessa doença. E aí a esposa de Naamã leva esse assunto que essa menina falou para ele fica cheio de esperança. E aí, para resumir a história, pessoal, ele vai até o rei envia uma carta para o rei do povo de Deus, e ele vai para lá. Só que quando ele chega lá e entrega a carta, o rei rasga suas vestes e fala: poxa, ele está querendo ocasião para montar uma guerra aqui de novo, para fazer guerra. Como é que eu vou curar você? Eu não posso fazer isso. Aí o profeta Eliseu fica sabendo de tudo que o rei falou, de tudo que está acontecendo. Ele então fala que tinha a cura, que poderia fazer alguma coisa. E eu já quero aqui falar o seguinte, pessoal. O nome Eliseu, ele tem um significado muito proposital e importante. O nome Eliseu quer dizer: Deus é minha salvação, Deus é meu auxílio. Veja como isso é forte. Deus é minha salvação, Deus é meu auxílio. Aí, para resumir, ele vai até perto de onde o Eliseu estava, chega próximo ali à casa dele, né, onde ele estava. E aí, gente, o Eliseu manda uma direção para ele. O Eliseu nem tem contato com ele, mas manda uma direção para ele. Ele manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí, para resumir, ele não queria muito obedecer. Aí os servos dele vão falar: poxa, se ele falasse alguma coisa difícil, você não faria? Faz isso. Aí ele vai mergulhar 7 vezes e vai ser curado e vai se converter. Vou te mostrar aqui. Ele vai se converter. Ele que vinha de uma nação politeísta, que adorava vários deuses, ele vai se converter e vai dizer: agora eu só adoro o Deus de Israel. Porque certamente ele tinha buscado a cura em todos os outros deuses, mas ele não conseguiu. Ele tinha buscado a salvação daquela doença em muitos outros deuses e não conseguiu. Então ele está maravilhado. Eu vou te mostrar isso aqui na palavra. Vamos lá, pessoal. 2 Reis, capítulo 5. Você vai entender o que o Espírito Santo quer falar contigo e nós já vamos orar. 2 Reis, capítulo 5. Vamos até lá. É muito importante, gente, que você entenda isso. Fruto, vida, ganhar almas para o Senhor Jesus. 2 Reis 5. Eu vou ler aqui, pessoal, o versículo, para a gente ganhar tempo, tá bom, pessoal? O versículo de número 9, diz assim a palavra: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. O que quer dizer Eliseu mesmo? Anote aí na sua Bíblia para você não esquecer mais. Deus é minha salvação, Deus é meu auxílio. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Eu vou avançar aqui um pouquinho, pessoal, para que você entenda. Versículo 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Veja só, ele está reconhecendo que todos os deuses que ele tinha servido até ali, e até mesmo os deuses que ele talvez nem conhecesse, eles não são deuses, não eram mais deuses, né? Nunca tinham sido deuses para ele agora, e ele reconhece que somente o Senhor é Deus. Versículo 17 diz assim: E disse Naamã: Seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Veja só, ele está falando: olha, não existe outro Deus e, além de tudo, nunca mais vou oferecer sacrifício a nenhum outro Deus que eu já servi, que eu ofereci sacrifício, senão ao Senhor. Ele vai se converter, ele alcançou a cura e alcançou também aqui a conversão ao Deus. Mas para isso acontecer, aquela menina, ela foi enviada, né, de uma certa maneira, com um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Naamã, não é? E muitas vezes, ainda que pareça que algo está acontecendo de uma maneira contrária, Deus continua no controle de tudo. O Naamã, ele pensou que tinha levado aquela menina, né? Porque ele simplesmente queria. Mas
Deus tinha um propósito. É como se Deus tivesse enviado aquela menina para lá para que ela conduzisse o Naamã para o Deus é o meu auxílio, para o Deus é minha salvação. Às vezes, nem tudo é o que parece, é ou não é? Você deve lembrar que Jesus falou assim: eles não estão tirando a minha vida, não. Eu voluntariamente estou dando. Quem via aquilo pensava: poxa, os homens estão obrigando ele. Mas na verdade era ele quem estava de maneira voluntária se entregando. Mas volte para cá, pessoal. Aquela menina, com uma simples palavra, no momento certo, de maneira muito simples, ela disse: eu sei de um lugar em que, se o meu Senhor for, se Naamã for, ele vai se encontrar com Deus é meu auxílio, com Deus é minha salvação. E Deus é meu auxílio, Deus é minha salvação. Fará alguma coisa por ele. Eu quero te motivar, meu amigo, minha amiga, a falar para os Naamãs que você conhece. Quem é Naamã? Aqueles que estão leprosos, entre aspas, falando, entenda o sentido espiritual agora. Jesus disse assim: os sãos, aqueles que estão bons, não precisam de médico, mas sim os doentes. A lepra, no sentido espiritual agora, é uma pessoa que você conhece que está viciada, que está presa a um vício, presa a uma situação difícil, presa à depressão, presa à ansiedade, presa a tudo de ruim que existe. E isso está consumindo essa pessoa e ela já buscou em vários deuses, já buscou diversas soluções e ela não conseguiu alcançar a solução. Deus vai te mostrar esses Naamãs. E em nome do Senhor Jesus você vai falar: você precisa ir até uma igreja. Você precisa ir até onde o Deus é minha salvação, o Deus é o meu auxílio, está agindo. Porque além de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, que já está revelado, a libertação, a cura, Ele também quer te salvar. E eu tenho certeza que quando essa pessoa chegar lá, ela vai ser direcionada por uma palavra, assim como Naamã foi. E ela nunca mais vai servir a outros deuses, ela vai se converter ao Senhor e ela vai ser salva. Vamos orar, pessoal? Que Deus te dê muita sabedoria em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, faça um sinal assim, põe a mão sobre o seu coração. Se você estava afastado, põe a mão também sobre o seu coração. E se você quer gerar muitos frutos e vai orar com muita autoridade em nome de Jesus, põe a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa está reconhecendo o Senhor como Salvador, está recebendo o Senhor. Pessoas estão voltando para a sua presença. Aquele que está fraco, está agora, durante essa palavra, esteve durante a palavra e está agora também, Senhor, através desta oração sendo fortalecido. E eu quero te pedir que este homem, que esta mulher gere muitos e muitos frutos para o Senhor. Não só porque a oração terá um peso especial, porque o Senhor ensinou isso, mas porque o Senhor tem ensinado a essa mulher, a este homem, o quanto é importante usar a autoridade do nome de Jesus para que pessoas creiam, para que pessoas sejam salvas. E em gratidão também, meu Deus, a tudo que o Senhor já fez por essa pessoa, ela vai gerar muitos frutos, porque esses frutos que permanecem, eles te dão muita alegria, Senhor. Dê sabedoria para esta mulher, para este homem, faça ele e ela enxergar os Naamãs que estão ao seu redor e os Naamãs que entrarão em sua vida. Que assim seja feito. E quando esses Naamãs forem direcionados por essa pessoa para o Deus é o meu auxílio, Deus é minha salvação, que eles sejam curados e principalmente se convertam ao Senhor, sejam salvos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim seja feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar esta live com outra pessoa, com outras pessoas. E não se esqueça, viva hoje como se Jesus voltasse nesta madrugada. Até a próxima, pessoal. Tchau.